Vamos falar a respeito de Círculo de Fogo 2, A Revolta. Este filme que, na verdade, é uma continuação daquele primeiro que foi feito há cerca de 4 anos atrás, quando Guillermo del Toro escreveu, produziu e também dirigiu. Já neste, ele decidiu passar o bastão da direção para Steven S. Knight, que deu uma cara, digamos que, bem diferente, na minha opinião, mas essa mesma você vai saber ao decorrer do vídeo. Já na história, nós vamos nos encontrar com um personagem de Jake, que na verdade é filho do General Staker, aquele mesmo que deu a sua vida no primeiro filme na luta contra os monstros que são chamados de Kaiju. Revoltado com a morte do pai e afastado do programa de pilotos de Jagger, Jake acaba caindo, digamos que, numa espécie de submundo ligado a contrabandistas que comercializam as peças dos próprios Jaggers que são encostados, virando as costas completamente, digamos que, para o time dos bonzinhos e virando uma espécie de renegado. Mas eis que uma reviravolta acontece e alguns anos depois dos Kaijus estarem extintos, eles acham uma forma de voltar a atacar e importunar os seres humanos. Sua irmã de criação, ela mesma, Mako Mori, a japonesinha lá do primeiro filme, que lutava lado a lado com o personagem que era vivido pelo britânico Charlie Hunnam, ela decide voltar aí e recrutar o seu irmão para voltar a integrar o programa de pilotos de Jaggers. Assim, vocês vão ver a seus olhos uma nova trama, onde também vai se encaixar o comandante Nate Lambert, que foi vivido aí por Scott Eastwood. Um personagem, na minha opinião, no mínimo descartável, mas eu prefiro comentar disso a seguir no decorrer de todo o vídeo. E juntando esse filme com, digamos que, uma aprendiz, uma jovem de aproximadamente 16, 17 anos, de nome Amara, que foi vivida por uma atriz que, na minha opinião, pode até ser promissora, que é a Kayla Spain, juntam-se novamente para combater esse mal que vem das profundezas dos oceanos, tais quais foram lá no primeiro filme. Agora eu vou começar a colocar para vocês quais foram, de fato, as minhas opiniões a respeito de Pacific Rim. A história foi demasiadamente mexida, na minha opinião. Eles colocam aos nossos olhos uma improvisação geral, porque o personagem principal, que era vivido lá pelo Charlie Hunnam, não existe nessa trama, uma vez que o ator deu algumas declarações quando começaram as próprias filmagens de Pacific Rim 2, que ele tinha outros projetos e que não poderia participar de fato das filmagens deste segundo filme. A partir daí, tirado o coração, que era esse ator principal, o grande protagonista do primeiro filme, eles encaixam aqui o John Boyega, uma extrema improvisação dentro de um personagem que, tudo bem, no começo do filme até que ele te convence, mas a levada de tudo que vai acontecer e da maneira acaba virando uma grande forçação de barra, na minha opinião. E a inclusão do próprio Scott Eastwood aparecendo ali para ser o contraponto da história, tal qual foi o personagem do Idris Elba lá no primeiro filme, não convence em nenhum momento. Eu até acho uma pena isso que está acontecendo com o ator, afinal de contas, parece que está tendo uma forçação de barra em Hollywood para que o Scott Eastwood entre a toda a prova, ele participe dos filmes, parece que é meio que uma obrigação que tem que se achar um papel para o ator desesperadamente. Ele começou a entrar nessa levada, por exemplo, Esquadrão Suicida, também fazendo um personagem sem importância nenhuma. Houveram alguns filmes recentemente também que fizeram algo parecido. Tudo bem que o cara é filho do Clint Eastwood, mas eu acho que dá para esperar o momento certo para encaixá-lo. O cara não é que ele não tem talento, mas acabam arrumando alguns personagens, por exemplo, como foi esse do Pacific Rim, que, na minha opinião, caem de paraquedas para que tentem empurrar ele a toda a prova para que ele dê a sua cara nos filmes. O grande problema nessa história
é o encaixe dos personagens, que é mais ou menos como se você quisesse montar um quebra-cabeça com peças que não fazem parte dele exatamente. Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu vou dizer meio por cima, algo que não se encaixa na trama, de hipótese alguma, na minha opinião, que é o papel e a importância que é dada, por exemplo, para o personagem do Charlie Day, que na verdade era um mero coadjuvante lá no primeiro filme. Guilherme Del Toro, ele deu uma entrevista, eu me lembro muito bem, nos bastidores do primeiro filme, que ele colocou o Charlie Day, que é um comediante muito conhecido dos seriados lá nos Estados Unidos, para dar uma espécie de contraponto e alívio cômico, sobretudo na época, ao lado do Ron Perlman. Já nesse filme é jogado no colo do personagem uma responsabilidade de carregar uma carga não só dramática, mas também como de importância para o andamento da história, que não coincide para aquilo que ele fez lá no primeiro filme. E é dentro dessa trama e outras quebradeiras mais que Pacific Rim ele acaba caindo só no gosto da molecada, na minha opinião, no que se diz respeito àquelas cenas impactantes dos robôs gigantes surgindo, dos embates com os monstros, que não são absolutamente nada de novo para quem viu o primeiro filme, mas que para o público mais jovem aí acaba que colando de certa forma. Na minha opinião, eu acho que os caras poderiam ter dado um tempo um pouquinho maior, ter oferecido, talvez, se foi esse o problema exatamente, uma grana que o Charlie Hunnam pediu para estar fazendo o filme, para que pudesse ser de fato construído uma história que se encaixasse lá na primeira. Pacific Rim 2, ou no caso aqui no Brasil, como nós chamamos de Círculo de Fogo 2, A Revolta, ele apresenta uma proposta totalmente distinta daquela que nós vemos no primeiro filme. E os personagens, como eu disse ainda há pouco, acabam se perdendo ao redor disso tudo. Um desperdício talvez premeditado de ter sido lançado antes do seu tempo, principalmente para os fãs. E, sobretudo, eu acredito que a partir daí pode estar se enterrando aquilo que poderia ser uma franquia fantástica que poderia começar a ser construída aí para o futuro a partir desse segundo filme. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!